Olá, meu nome é Pedro Souza Magalhães e estarei fazendo trabalho de artes e hoje irei falar sobre Angela Davis. Angela Davis é uma filósofa, escritora e professora e ativista estadunidense desde a década de 1960. Davis luta pelos direitos da população negra e das mulheres nos Estados Unidos. Intelectualmente, ela é influenciada pelo marxismo e pela escola de Frankfurt. Seus movimentos sociais defendem a igualdade entre negros e brancos e a igualdade de gênero, além de teorizar acerca da importância do feminismo negro para reconhecer as dificuldades da mulher negra na sociedade, que além de sofrer pela misoginia, sofre também pelo racismo. Angela Young Davis nasceu no dia 26 de janeiro de 1944, na cidade de Birmingham, Alabama, nos Estados Unidos. Sua cidade sofria na época de seu nascimento com a política de segregação racial implantada na maioria dos estados do sul dos Estados Unidos. Davis vivenciou desde cedo o racismo, vendo as ações brutais de uma das organizações mais populares do Alabama na época, a Ku Klux Klan, além da política oficial de segregação que não permitia que a população negra tivesse o reconhecimento de seus direitos civis e separava os espaços públicos para negros e brancos. Angela Davis vivenciou atos de barbárie promovidos por brancos contra negros. Eram corriqueiros linchamentos de negros e um incêndio de explosão criminosa de casas e igrejas nos bairros habitados por negros. Na adolescência, Davis organizou um grupo de estudo sobre as questões raciais. Esse grupo foi descoberto, perseguido e proibido pela polícia. Após concluir os estudos básicos aos 19 anos de idade, Davis mudou-se para o estado de Massachusetts, no norte dos Estados Unidos, para estudar na Universidade de Brandeis. Apesar de o racismo ser um fenômeno presente em todo lugar, os estados do norte dos Estados Unidos estavam muito à frente em questões raciais, não havendo, por exemplo, política de segregação. Davis integrou-se ativamente na luta social, tendo filiado-se ao SNCC, que era uma organização antirracista fundada pelo ativista negro Stokely Carmichael. A SNCC tinha como os princípios a resistência pacífica e ideal de luta, também defendido pelo ativista, filósofo e teólogo e pastor negro Martin Luther King. Com o tempo, a SNCC deixou de existir. Tanto Carmichael quanto a Angela Davis aderiram a um novo estilo de luta pelos direitos mais radical, filiando-se ao Partido dos Panteras Negras, ficando conhecido mais tarde como Movimento dos Panteras Negras. Os Panteras Negras eram adeptos de uma luta antirracista mais incisiva e combativa, aderindo inclusive à luta armada contra o racismo. Angela Davis, contudo, fazia parte de uma frente pacífica do movimento. Nessa época, a ativista também filiou-se ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Em 1969, por suas ligações com o Partido Comunista e com os Panteras Negras, Davis foi demitida da Universidade da Califórnia, onde ela lecionava filosofia. Em 1970, o cerco contra ela se tornou ainda mais pesado, lutando contra a prisão injusta de negros nos Estados Unidos. A filósofa foi vítima de um mal-entendido que a colocou na lista de 10 criminosos mais procurados do FBI, acusada de conspiração, sequestro e homicídio. Em agosto de 1970, Angela Davis estava como representante dos Panteras Negras, acompanhando o julgamento de 3 militares do movimento que estavam presos, chamados Irmãos Soledade. O irmão de um dos rapazes presos, Jonathan Jackson, de apenas 17 anos, invadiu o tribunal com mais 2 comparsas, todos armados, sequestrou em uma van o juiz, o promotor e os jurados. Agora ele falar sobre uma das ideias de Angela Davis. Abolição dos presídios. Davis argumentava que os presídios cresceram muito e tornaram-se o destino de muitos negros, latinos e nativos dos Estados Unidos. Segundo a filósofa, o aumento dos presídios da população carcerária não combate o crime, que continua aumentando. Ela defende que as alternativas visem a educação das populações marginalizadas devem ser tomadas para que o número de carceramentos diminua até chegar ao ponto que os presídios não sejam mais necessários. Resistência. Como militante negra, Angela Davis destaca o importante papel da resistência negra na luta contra o racismo e da integração de todos para que o antirracismo seja efetivo. Intersecção entre classe, raça e gênero. Essas 3 categorias, classe social, raça e gênero, estão entrelaçadas, não sendo possível separá-las. Segundo Davis, para a autora, muitos militantes da esquerda só veem o fator da classe social, e muitas militantes femininas fecham os olhos para as questões raciais. É necessário enxergar que as 3 categorias estão juntas. Vou falar alguns livros da Angela Davis. Mulheres, Raça e Classe. Nesse livro, a filósofa expõe uma das suas maiores ideias, a que é uma inseparável intersecção entre classe, raça e gênero. Ela também apresenta sua tese contra o sistema carcerário. Foi o primeiro e mais difundido livro de Angela Davis no Brasil. Mulheres, Cultura e Política é uma compilação de artigos escritos e conferências preferidas por Davis. Nesse livro, ela faz uma espécie de balanço geral sobre a sua luta e sobre a situação do feminismo negro no mundo. Estarão as prisões obsoletas?
É um livro em que a filósofa se dedica a desenvolver sua tese contra o encarceramento, apresentando, a partir da visão do sistema carcerário estadunidense, como as prisões se tornaram espaço para prender minorias étnicas. A liberdade é uma luta constante. O livro, lançado em 2018, é uma compilação de artigos, entrevistas e palestras feitas em 2013 e 2015. Trata-se de um apanhado geral de várias ideias da autora e que foi organizado pelo militante Frank Barra.